Bom dia, bom dia. Estou aqui fixando o texto aqui para a gente ler hoje, Marcos 5, 21 a 24, ok? E também os textos de 35, ok? A 43. Então, estou fixando aqui. Bom dia a todos. Já estou fixando o texto para a gente aqui. Muito bom estar com vocês. Estou vendo aqui Laurence, Marise, minha tia, Simone, Daniele, Wilson. Estou aqui acenando para todo mundo aqui. Evelyn, que acabou de chegar também. Marion, que bom. Wilson, bom dia, Carol. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que a gente tenha uma manhã muito especial. Meu primo Laurence também está aqui. Bom dia, Laurence. Bom dia, Jaqueline, Adriano. Que Deus possa abrir os nossos corações esta manhã também para receber mais da palavra do Senhor. Estou vendo aqui minha mãe também, o Alan, a Rafane, que bom, a Rosane, irmã Rosane Cabral, que bom que vocês estão aqui, irmão Helmut, que Deus realmente abençoe os nossos corações. A minha irmã Natália também está aqui. Bem, eu queria orar com vocês nessa manhã, mas antes de nós orarmos juntos, eu queria ler com você a palavra que eu fixei aqui, Marcos 5, do 21 ao 24 e 35 a 43. Estou vendo a Fernanda Ortega aqui, pastora Edna, que Deus abençoe muito, a Isa aqui também, irmã Dira, que Deus realmente abra os nossos corações essa manhã diante de sua palavra. Eu quero ler para você, então, o texto que a gente fixou. Marcos, capítulo 5, do 21 ao 24. Depois a gente vai pular para o 35 até o 43. Diz assim a palavra de Deus. Estou vendo o Washington aqui também. Bom dia, Washington. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão. E ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Você sabe que no caminho para a casa de Jairo, aparece uma mulher, a mulher do fluxo de sangue, que tinha uma hemorragia incontrolável. Sobre ela falaremos amanhã, ok? Então eu quero pular para o verso 35, que continua a história de Jairo, esse líder da sinagoga. Então vamos pular para o verso 35 do mesmo capítulo. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer à menina. Bem, esse é o texto que nós acabamos de ler, e nós vamos pedir ao Senhor Jesus que nos abençoe nesta manhã. Eu quero orar com você, se você pode, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por mais uma manhã na Tua presença. Nós somos gratos, ó Deus, porque temos essa oportunidade incrível de acordar diante da Tua palavra. Isso é um privilégio. Muito obrigado, Senhor, porque nós cremos
que o Senhor tem uma palavra para a gente nesta manhã. E nós te pedimos que os nossos corações estejam abertos para acolher, ó Deus, a tua palavra. No nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, essa palavra, esses versos são versos muito importantes, muito interessantes. Nós temos que compreender certas experiências que fazem parte da vida a partir dos olhos de Deus. Experiências que são intrínsecas, inerentes à própria condição humana. Bom dia, Cíntia, bom dia, Ciro, grande amigo. Então, hoje nós queremos falar um pouco sobre essa situação específica de Jairo, um dos chefes da sinagoga. Vale recordar que Jesus foi rejeitado pelos gerazenos. Depois daquela incrível experiência de expulsar milhares de demônios, sim, uma legião, 6 mil soldados, uma legião, uma unidade romana, de expulsar muitos demônios que ocupavam a sede das emoções daquele homem, de Gerasa. Aquela população, não sei se por medo do desconhecido, temor do desconhecido, não tinham visto isso ainda, ou talvez pela própria destruição econômica da região, porque não sei se vocês se lembram, aqueles demônios foram para os porcos, para uma manada de porcos que se precipitou no mar, no mesmo mar que Jesus acalmou. Emudece, acalma-te. Bem, um prejuízo econômico, 2 mil porcos, muito prejuízo. E eu não sei se eles rejeitaram Jesus, ou talvez pelas duas coisas ao mesmo tempo, pelo temor do desconhecido e pelo prejuízo econômico que tiveram diante daquele grande milagre que foi a expulsão dos demônios daquele homem de Gerasa. Bem, ele foi rejeitado em Gerasa pelos gerazenos, mas ao voltar para a Galileia, para Cafarnaum, diferentemente de Gerasa, tinha uma grande multidão que o aguardava. Muitas pessoas, porque da orla de suas vestes emanava cura, poder transformador. Então uma multidão o aguardava lá em Cafarnaum. No meio dessa multidão tínhamos um homem chamado Jairo. Estou vendo aqui que a minha prima Cadine está aqui. Que bom, Cadine, que você está aqui mais uma manhã. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu estou amando a sua presença aqui todas as manhãs, de verdade. Então veja, no meio dessa multidão inteira, nós tínhamos um homem chamado Jairo, um homem importante na cidade de Cafarnaum, em sua sociedade. Ele era chefe da sinagoga. E naquela multidão ele prostrou-se diante da multidão, prostrou-se diante de Jesus e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, foi o que ele disse. Minha filha está à morte, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Diante das palavras de Jairo, de sua humilhação, porque ele se prostrou diante de toda a sua cidade, ele se prostrou e insistentemente pediu a Jesus que curasse sua filha. Imediatamente Jesus, ao ouvir o chefe da sinagoga dizendo isso, ele foi em direção à casa de Jairo. É bom lembrar que esse chefe da sinagoga, ele era responsável por muitas coisas, dentre elas pelos serviços religiosos do sábado. Então ele era um homem importante. Pelos serviços religiosos do sábado na sinagoga, ele era responsável pela escola rabínica, ele era responsável pelo tribunal de justiça durante a semana. No sábado, ele executava as funções na sinagoga. Durante a semana, na escola e no tribunal de justiça. Veja a importância do chefe da sinagoga. E este chefe, ele se prostra diante de Jesus. E ele insistentemente pede a Jesus que o abençoe a sua filha que estava à morte. É interessante observar também que na sinagoga em Cafarnaum tinha lá um homem com uma mão atrofiada, sim, uma mão ressequida, encolhida, paralisada. Ao curar o homem da mão ressequida,
Jesus recebeu forte oposição dos judeus, dos líderes locais. Sim, fariseus e herodianos conspiraram contra ele, pensando assim: como nós vamos tirar a vida desse tal Jesus? Então veja, a religião de Jesus, o judaísmo, dentro da sua própria religião se armou uma grande conspiração, herodianos e fariseus. Ou seja, um chefe da sinagoga não procuraria Jesus. Não procuraria. Mas por causa desse desespero, estou vendo aqui o Cristiano, bom dia, Cristiano. Por causa do desespero de Jairo e pelas histórias que ele já tinha ouvido e que nutriram o seu coração, ele se prostra diante de sua comunidade social inteira. Diante de todos eles: minha filha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela. Ele se prostrou, ele se humilhou. Enquanto caminhavam para a casa de Jairo, porque prontamente Jesus atendeu, acolheu o pedido do chefe da sinagoga, apareceu uma mulher que sofria há 12 anos. Parece que está travando, né? Vamos ver se melhora. Quando melhorar aí, vocês me dão um toque que eu consigo ver aqui para vocês. Que eu continuo a palavra. Tá melhor agora? Se alguém puder dar um feedback aqui. Ó, tô vendo aqui o Edu, pai da Luísa, que bom. Se vocês me derem um toque para dizer assim: bem, já voltou ao normal, pode continuar? Então, beleza, a Jaqueline está dizendo aqui que está ok. Então, veja, quando Jesus estava indo em direção à casa de Jairo, uma mulher que sofria há 12 anos, padecia sob o cuidado de médicos, 12 anos sofrendo, apareceu, tocou na orla de suas vestes e foi instantaneamente curada. Agora veja, irmãos, sobre essa história nós falaremos amanhã, ok? Veja, em direção à casa de Jairo, essa mulher aparece. Mas depois de curar essa mulher, enquanto ele ainda falava com ela, chegaram alguns da casa da sinagoga. Alguns da casa de Jairo, líder da sinagoga. Quando estes da casa de Jairo chegaram, enquanto ele ainda falava naquela ambiência de cura da mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia incontrolável, o que esses da parte de Jairo disseram foi: sua filha morreu. Tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Este foi o diagnóstico dos da parte da casa de Jairo, o líder da sinagoga. Eles estavam indo em direção à casa de Jairo. E eles foram interrompidos no caminho por esse diagnóstico hostil. A cessação da vida, o pavor da finitude, o medo irrenunciável do fim. Queridos, nós temos que nos lembrar que, diferentemente dos animais, o ser humano, ele carrega o seu próprio cadáver. O que eu estou dizendo com isso? Filosoficamente falando, o ser humano, ele tem a consciência clara de seu fim. Ainda que ele tente ocultar de seus olhos isso para viver, porque para sorrir não podemos ficar o tempo inteiro diante desse pavor da finitude. Mas essa é a nossa consciência, a consciência clara que temos da nossa finitude, da nossa fragilidade. A Bíblia diz que nós somos como sopro. As nossas existências, elas são frágeis. Os nossos corpos são frágeis. E isso nos traz pavor. A caminho da casa de Jairo, imagina o que foi para Jairo, pai daquela menina, receber a notícia: sua filha já morreu. A cessação da vida, a finitude, o pavor, o medo irrenunciável do fim, chocou-se contra a esperança de Jairo de ter sua filha de novo em suas mãos.
Gente, quando essa notícia chegou para Jairo, quando essa consciência se armou na cabeça de Jairo, veja só, Jesus quase que instantaneamente, simultaneamente, concomitantemente, já disse: não tenha medo, crê somente. Essas são as palavras de Jesus para as nossas vidas. Não tenha medo, fobo. O medo, o pavor, a agonia. Não tenha. Crê somente. Essas foram as palavras para que Jairo se alimentasse delas e continuasse aquela jornada para o encontro com a sua filha. Não tenha medo, não temas, crê somente. Foram as palavras que rasgaram o diagnóstico: sua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. E são as palavras que rasgam, essas palavras, crê somente, que rasgam os diagnósticos contrários nas nossas vidas. Queridos, nós caminhamos não pelo que vemos, nós caminhamos pelas palavras de Cristo. Não tenha medo, crê somente. Jairo, nutrido das palavras de esperança de Jesus e não do diagnóstico hostil, amedrontador, covarde, foi em direção à sua própria casa. Jesus, com seus discípulos, os mais íntimos, Pedro, Tiago e João, entram na casa de Jairo e ali, veja, as pessoas estavam ali chorando a morte de sua filha. Sim. Ao entrar no verso 19, por que estáis em alvoroço e chorais? Sim. Quando eles entraram, Jesus, seus discípulos, Jairo, sua esposa, entraram em sua casa, tinha um alvoroço, tristeza, porque conforme o costume judaico, o som da lamentação... Olha o telefone tocando, só um segundo. Coisas de uma live. Coisas de uma live. Bem, segundo o costume judaico, o som da lamentação, do cântico, acompanhado de flautas, de palmas, enchia o ambiente. Enchia aquele ambiente fúnebre. As flautas, as palmas, os cânticos enchiam aquele ambiente, e Jesus, quando chega naquele ambiente, enchido desse costume palestino, dessa lamentação palestina, desse cântico das flautas, das palmas, ele diz assim: por que estáis em alvoroço? Por que chorais? Por quê? E aí ele diz assim: a criança não está morta, mas dorme. Acho que ele está dizendo, o ao vivo é ao vivo. É verdade, Sheila. Mas vejam, gente, a criança não está morta, mas dorme. Estas foram as palavras de Jesus. Não é impressionante? Não é a cessação da vida. Para Deus não é a cessação da vida. Não é o pavor da finitude. Não é o vácuo, o sopro do vácuo. Não. Não, a criança dorme. Vocês se lembram de João capítulo 11 e 12? Jesus diz assim: nosso amigo Lázaro adormeceu. E tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do seu sono. Foram as palavras de Jesus lá em João 11. Vou despertá-lo do seu sono. Olha que incrível como Deus, como Cristo olha para a morte. É um sono. Lá em Atos 7,60, capítulo 7, verso 60, diante da morte de Estevão, do apedrejamento público de Estevão, diz a palavra de Deus que ele, se pondo de joelhos, clamou em alta voz: Senhor, não lhes atribuas este pecado. Tendo dito isso, diz o verso 60, adormeceu. Estevão
adormeceu diante do seu apedrejamento público. E adormeceu como Jesus adormeceu. Lá em 1 Tessalonicenses 4, Paulo tratando a escatologia da igreja, a compreensão sobre a morte da igreja de Tessalônica, ele disse: não queremos que sejais ignorantes em relação aos que já dormem. Não sejais ignorantes em relação aos que já dormem. Por quê? Para que não vos entristeçais com os outros, como os outros, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, também devemos crer que Deus, por meio de Jesus, vai trazer juntamente com ele os que já dormem. Perceba, a morte para Deus não é permanente. A morte para Deus é um sono para o qual há um despertar. A morte para Deus não é permanente. A morte para Deus é um sono para o qual há um despertar. Jesus nos desperta e nos despertará deste sono, da finitude, da angústia, do pavor, desse cadáver que diariamente carregamos. Veja, se carregamos por falta de esperança, porque a esperança que temos em Cristo nos faz abandonar os cadáveres, nos faz abandonar a consciência da finitude, a brutalidade da morte, porque não somos aqueles que caminhamos pela brutalidade da morte, somos aqueles que caminhamos pela fé. Pela fé. Jesus, ao chegar na casa daquela mulher, por que o alvoroço? Por que chorais? Ela apenas dorme, e ele foi lá acordá-la, tal como ele acordou Lázaro. E ele disse para aquela menina, Talita cumi, que quer dizer, menina, levanta-te. Veja, isso para mim é incrível nesse texto. Jesus foi acordar aquela menina do sono, da morte, de sua finitude, do pavor, da angústia, da brutalidade da cessação da vida. E diante da brutalidade da cessação da vida, Jesus virou para aquela menina e disse, menina, levanta. Assim como sua mãe diariamente a acordava para ir para a escola, para brincar no parque, Jesus vai lá, tal como sua mãe ia diariamente, e a acordou. Menina, levanta-te. É incrível como Deus é incrível. É incrível como Cristo nutre uma sensibilidade, uma percepção humana. Por isso ele foi totalmente homem. Porque ele acorda aquela menina para a vida como a mãe sempre a acordava. A morte não fez cessar a vida daquela menina. Ao contrário, diante da morte, Jesus disse assim, Talita, cumi, menina, levanta. Volte para os brinquedos. Volte para suas amigas. Volte para as bonecas. Volte para o balé. Volte para a escola. Volte para a sua vida. Volte para a vida. Diante dos diagnósticos, Cristo tem um prognóstico completamente distinto dos daquele sem esperança, dos daqueles e daquelas que carregam os seus próprios cadáveres. Jesus carregava a ressurreição. Jesus carregava a cruz, mas Jesus carregava a ressurreição. Somos aqueles não eclipsados pelo pavor da morte. Os nossos olhos viram o ressuscitado. Os nossos olhos viram aquele que venceu a morte. E aquele que venceu a morte nos acordará do nosso sono mortal. Que Deus abençoe muito as nossas vidas nesse dia. Que Deus abençoe o seu coração. Que você possa sair aí em direção ao seu trabalho, nos encontros que você vai fazer, levando a mensagem da vida. Levando a mensagem Talita cumi, ressuscitando sonhos, esperanças, projetos. Você é um agente da ressurreição. Você é um agente que pode ser usado dentro do seu trabalho para ressuscitar sonhos que foram, sim, foram assassinados.
Que Deus use a sua vida para ser como Cristo, aquele que diz, Talita cumi. Deus, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado de tal forma. Tem abençoado tão grandemente os nossos corações todas as manhãs. Que o Senhor continue renovando os nossos corações. E que essa expressão, Talita cumi, seja, ó Deus, como uma flecha que a gente lança na vida para ressuscitar projetos, sonhos que foram mortos. Que o Senhor nos use como instrumentos da ressurreição, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Quero orar pela Cadinha aqui agora, minha prima. Deus abençoe a minha prima. Traga sobre a vida dela completa libertação. Talita cumi. Ó Deus, a minha prima, levanta o coração dela, erga para uma ressurreição, para uma nova vida, uma extraordinária vida, tal como o Senhor a fez. Tão linda, tão especial, que o Senhor possa ressuscitar todos os sonhos da vida dela. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Que Deus abençoe todos aqui, todos. É um prazer muito grande. E para mim é uma alegria estar aqui nessa manhã, de verdade. E ver minha prima aqui. Que Deus abençoe muito a minha prima. Eu fico, de fato, emocionado de ver minha prima aqui participando com a gente desses tempos devocionais. Para mim, já é uma resposta de oração. Que Deus abençoe muito o seu coração, prima. Que Deus ressuscite os teus sonhos. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.